CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião de sábado à tarde, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, e que a gente possa, nesse momento, ser envolvido por esses espíritos amigos que trabalham na nossa casa e que sustentam a nossa casa, para que a gente possa estar ligado aos ensinamentos que vão ser trazidos agora. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Bianca Cirilo. O estudo do Livro dos Espíritos é da questão 149 a 162, que vai falar do retorno da vida corporal à vida espiritual. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Gabriel, que é trabalhador da nossa casa. E a sustentação hoje é do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item a ser estudado é o item 10, que tem como título Os Falsos Profetas da Erraticidade. Então eu vou passar alguns avisos. Primeiro é um convite para que todos venham estudar na nossa casa. A gente sempre fala aqui que o estudo é a melhor forma da gente entender tudo isso que a gente passa aqui nesse planeta de provas e expiações. Então a doutrina espírita nos dá um esclarecimento maior, né, sobre essas dificuldades que nós passamos, sobre as nossas aflições. E a doutrina espírita nos esclarece bem, para que a gente possa saber passar por essas dificuldades, e principalmente nesse momento tão turbulento, né, que nós estamos passando. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos a nossa obra social Antônio de Aquino, onde as crianças chegam aqui com seus responsáveis, tomam café, almoçam, são evangelizados, e a gente pede sempre a colaboração de vocês para que a gente possa continuar mantendo essas famílias com a cesta básica. Então a gente sempre pede que quem puder possa trazer os itens que compõem a nossa cesta básica. E é o que? Arroz, feijão, óleo, macarrão, sal. Então toda ajuda é bem-vinda. A gente às vezes tem um quilo de sal, uma lata de óleo, um vidro de óleo em casa, e a gente fala, mas isso é tão pouquinho. Mas toda ajuda é bem-vinda. Eu sempre falo aqui que nós já tivemos uma situação aqui no CEAP de faltar sal para a cesta básica. Porque sal, todo mundo só leva 1 quilinho de sal. Só que todo mundo ficou pensando assim e ninguém trouxe sal. E a cesta básica não tinha sal. Então toda ajuda é bem-vinda. Nós temos o atendimento fraterno, sempre depois da palestra pública. E o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam aqui à Casa Espírita buscando respostas para suas dificuldades, para suas aflições. E o atendimento fraterno é sempre depois da palestra. É só continuar sentadinho no lugar de vocês que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A nossa livraria funciona também depois do estudo, a nossa cantina. E eu gostaria de pedir só que, se possível, desligar os celulares ou pôr no modo vibra para que ele não toque na hora do estudo. Se houver a necessidade de atender o celular ou de ligar, não tem problema, é só ir ali fora, que não tem problema. Porque nesses são 50 minutos de estudo que nós temos aqui na casa,
E nesses 50 minutos, a gente precisa estar ligadinho no estudo que a nossa irmã traz para a gente. Então, a gente deixa um pouquinho, com todas as dificuldades, a gente deixa os nossos problemas lá fora, procura deixar os nossos problemas lá fora e nos ligarmos ao estudo. Porque se a gente conseguiu chegar até aqui, o estudo é para a gente mesmo, não é para o outro, né? Então eu vou começar a fazer a leitura do Evangelho, que depois o Gabriel vai fazer a sustentação no momento do passe. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médiuns aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. São esses espíritos que semeiam um antagonismo entre os grupos que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com a má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque, agindo assim, dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, como eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, tereis que concordar comigo em que todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, ou medidas pueris e ridículas como remédio para os males da humanidade, ou como os meios de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo. Isso é também um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias. Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira que aquela que vê o dos seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo restrito. Ele faz surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão tão querido, a espiritualidade amiga, que já desde tão cedo prepara o ambiente para receber a cada um de nós nessa casa de amor. Pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa ajudar a nossa companheira Bianca no seu estudo, para que ela possa nos trazer os ensinamentos hoje do Livro dos Espíritos, para que nós possamos entendê-lo um pouco melhor, Senhor. Agradecidos que estamos, pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman Antônio de Aquino,
e todos esses nossos amigos tão queridos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Pedimos a Jesus, mas a Deus nosso Pai, a permissão para darmos início ao estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Eu vou ler 2 questões aqui para que a Bianca possa iniciar o seu estudo. A alma após a morte. A pergunta 149, Kardec pergunta aos espíritos: o que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E aqui tem ainda subperguntas, as respostas A e B, mas eu vou passar a palavra para a Bianca, para que ela possa nos trazer o seu estudo. Bianca, o estudo vai até 10 para as 6. Tá bom? Bom estudo. Olá, boa tarde, amigos que nos acompanham. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, em nome de Jesus, para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje um tema tão importante, que fala sobre as nossas grandes questões. Afinal de contas, o que acontece com a gente depois que a gente morre? Como é que a gente faz isso? A morte como um fenômeno que é inevitável. Quando nós olhamos para a existência humana, a gente não tem como se isentar disso. Não há a possibilidade de ficarmos para semente. E várias crenças foram criadas em torno dessa destinação. Nós, enquanto humanidade, aprendemos crenças equivocadas com relação à morte que muito dificultaram essa relação. Não que lidar com a morte ou essa passagem seja algo fácil, porque a gente tem um instinto de conservação. É natural que nos apeguemos a isso que conhecemos. Entretanto, essas crenças equivocadas, os medos, todo o temor, um certo terrorismo até religioso em alguns segmentos, tudo isso fez com que a gente tivesse mais constrangimento ainda, mais receio. E hoje o Livro dos Espíritos vai falar exatamente sobre esse retorno. O que acontece com a gente quando a gente volta? Afinal de contas, será que isso dói? Será que é difícil? Será que é fácil? O que a doutrina traz de contribuição, principalmente num contexto que foi o contexto do século XIX, onde nós tínhamos um materialismo ainda muito forte, nós tínhamos, obviamente, um movimento científico a partir do positivismo também muito forte, de que não tem nada depois que a gente morre. Então, todas essas ideias conservavam em nós esse sentimento de temor e de dificuldade. E quando Kardec traz o pensamento dos espíritos, ele é bem claro e bem didático ao perguntar, afinal de contas, o que acontece com a gente no momento em que a gente retorna à vida espiritual? A gente volta a ser o quê? E os espíritos dizem com muita claridade, com muita clareza, que nós voltamos a ser espíritos, nós voltamos para a nossa verdadeira identidade. Muitos de nós lidamos com a vida material como se ela fosse a verdadeira vida. Muitos de nós esquecemos que somos espíritos numa experiência carnal. Não é o contrário, ou seja, a experiência carnal não é um fim em si mesma, não é a coisa mais importante. Ela tem como objetivo fazer com que a gente consiga, ao reencarnar, intelectualizar a matéria, né, assim que eles falam, para que a gente possa experimentar aquilo que a gente aprendeu. E a experiência é justamente nesse contato com a vida de desafio, com as dificuldades internas e externas, que vão construir uma herança moral. E é isso que pesa na hora da gente fazer a passagem.
Essa herança moral, ela faz parte das crenças, dos valores, da educação que tivemos, no sentido de ferramentas para que a gente o quê? Pudesse operar no mundo. Então, quando Kardec diz aqui para a gente, voltamos a ser espírito, a gente, na verdade, nunca deixou de ser. Isso é uma questão só de semântica. Porque quando a gente observa a doutrina, você tem a alma, é considerado o espírito encarnado, e o espírito, o termo, o espírito desencarnado. Mas quando a gente volta a ser espírito, a gente nunca deixou de ser. Isso é uma questão mesmo de didática que a espiritualidade coloca para a gente. E a gente volta exatamente ao mundo original, ao mundo que, afinal de contas, é o mundo essencial. E quando a gente vai para esse mundo, será que a gente perde a nossa individualidade? Isso é uma pergunta importantíssima, porque individualidade é muito confundida com essa identidade material, né? Quem é você? A gente já fala profissão, a gente fala o nome, né? A gente fala se é casado, se é solteiro, se tem filho. Isso não é a nossa individualidade. Bianca, João, Felipe, Adelaide, isso não é individualidade. Isso aí é uma identidade provisória que nós temos enquanto espíritos encarnados para que a gente possa o quê? Operacionalizar a lei de Deus. Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, o que eles colocam aqui? Jamais perdemos a nossa individualidade. A gente perde a nossa o quê? Identidade. E a gente se apega, né? Você sabe com quem você está falando? Aí eu brinco com um monte de osso, uma caveira em potencial que vai ficar aqui e vai levar essa herança moral. Então, assim, o que é individualidade? É a nossa essência espiritual. Nós somos uma individualidade espiritual que transitamos em várias vidas, mudando de posição social, mudando de gênero, mudando de casa, mudando de país, para justamente o quê? Engordar a nossa individualidade moralmente. Fazer com que a gente consiga, de fato, expressar cada vez mais a beleza da lei de Deus em nós. Fazer brilhar a nossa consciência. E nós passamos muitas vezes a vida inteira preocupados com identidade, reputação, popularidade, poder, posição social, e esquecemos que quanto mais poder a gente tem na identidade, mais compromisso a gente tem em fazer melhor. Quanto mais poder, mais responsabilidade. E aí a gente para pensar, eu conservo essa individualidade como? Como é que os espíritos explicam aqui pra gente? Porque eu morri, saí desse corpo, fui pro nada? Não, não fui pro nada. Não tenho mais essa referência corporal que me limita até geograficamente. A gente não consegue se expandir, porque o corpo acaba sendo uma prisão. Ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta de evolução, ele também restringe as nossas faculdades espirituais. Quando nós saímos do corpo, a tendência é expandir. Todo mundo aqui já viu Nosso Lar 2, né? Eu vou dar spoiler direto, tá, gente? Sinto muito, quem não viu. Mas tem muita coisa legal no filme que acho que vale a pena a gente trazer. Então, assim, ali a gente vê bem, né, o que acontece com a alma após a morte. A diferença consciencial, o que é isso? Diferença consciencial significa... Quanto mais eu pratico a lei de Deus, e isso é verdadeiro, melhor é o meu fluido. Melhor é o meu contato no mundo espiritual com energias que vão me facilitar o sentimento de bem, de amor e de bem-estar. E quanto menor a minha moralidade, quanto maior a minha teimosia, eu vou experimentar o reflexo da minha o quê? Consciência. Não tem céu, inferno e purgatório depois que a gente morre. Tem simplesmente o retrato de mim mesma. Eu vou encontrar os meus afins. Eu vou vibrar dentro de uma atmosfera fluídica de acordo com aquilo que eu mesma herdei de mim. Porque através das várias vidas, como nós falamos, eu vou o quê? Virando cada vez mais herdeira de mim mesma. Então vamos lá. Como é que a gente conserva então a nossa individualidade? Através do perispírito. Eles explicam aqui. O perispírito é formado do fluido de cada planeta. Obviamente a gente sabe, é uma coisa importante também falar. Quando a gente vai falar de atmosfera fluídica, essa diferença, né, de padrão vibratório, quando eu saio, vou para o mundo espiritual, a gente tem que lembrar que lá existe uma diferença até da estrutura química, não é a mesma coisa aqui. A gente não acha que em nosso lar, por exemplo, a estrutura atômica é igual à nossa, não é.
Há uma diferença de fluido que é completamente outra. E o espírito, ao sair do corpo, ele vai experimentar esse impacto maior ou menor, vai perceber mais sutil ou menos sutil, conforme o quê? Conforme essa vibração, essa consciência em ação e a capacidade que ele tem, não só de conhecimento, mas como também de moralidade. Eu gosto sempre de usar um exemplo do Ghost. O Ghost é um exemplo legal para a gente pensar. Quando o Sam vai lá para o trem, ele encontra um homem que fica transitando no trem, não é? Ele atravessa as paredes, né? No caso, atravessa o metal, né, do trem, e ele não entende, o Sam não entende como é que ele consegue fazer isso. E o espírito também não sabe explicar. Então, olha que interessante, o espírito tem uma propriedade no perispírito, que é a penetrabilidade, para ele atravessar os obstáculos. Mas ele não sabe como ele faz isso. Depois, ele vai percebendo, não, é pelo pensamento. Em Nosso Lar 2, a gente vê isso com o Vicente. O Vicente fica esperando abrir a porta, né, gente? Quem viu? E aí os espíritos conseguem atravessar e ele não consegue. O que é isso? São propriedades do perispírito, né? A penetrabilidade é uma, que é essa capacidade de passar pelos objetos ou pelas paredes que são mais compactas. Então, esse perispírito, que tem várias propriedades, uma delas é a plasticidade, a penetrabilidade, essa capacidade que o perispírito tem de mutabilidade, e dentre outras, é isso que, obviamente, de conservar também a nossa individualidade, porque o perispírito, ele é um gravador que não tem vírus. Não tem como a gente colocar um hacker ali, não tem como a gente adulterar o perispírito, porque ele vai garantir que esse espírito que hoje é Bianca Cirilo tem, obviamente, a sua individualidade, vai conservar para levar para outra, assim como cada um de nós. Não tem como a gente trocar de perispírito com o outro. Me dá seu perispírito aí, você fica com o meu. Não dá. O máximo é que dá a gente trocar energias. Então, na realidade, o que eles estão falando aqui? Esse fluido que lhe é próprio, ele abre da atmosfera do seu planeta, ou seja, eu extraio, e obviamente essa extração vai depender da evolução. Jesus, quando reencarnou aqui, pegou o melhor, né, gente? Não pegou qualquer fluido, pegou? Não. Porque a vibração do Cristo é tamanha que não ia pegar o fluido que Bianca Cirilo pegou para fazer o perispírito dela. Claro que não. Por quê? Porque é de acordo com a evolução. Então, é isso que vai garantir que na hora que a gente nasce lá, esse perispírito vai organizar o nosso corpo, que é o nosso modelo organizador biológico, e vai imprimir, obviamente, pela vibração do espírito e pela determinação que já foi feita antes de nascer, e vai imprimir, porque no perispírito tem os órgãos, né, que correspondem ao corpo, vai imprimir fluidicamente ali a nossa o quê? A nossa individualidade, que vai se expressar nessa identidade. É por isso que a gente tem alguns problemas e outros não. É por isso que a gente potencializa algumas doenças e outras não. Apesar que tem muitas doenças que a gente potencializa que a gente não precisaria passar. E quem está falando isso não sou eu, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. É só olharmos lá. Quantas dificuldades nós passamos nessa vida de encarnado que poderíamos evitar. E a gente fala assim, mas era meu karma, não é isso que a gente fala? Eu tinha que passar por isso. Quem falou que tinha que passar por isso? A gente, às vezes, cria determinismos que não são reais. E isso quem está falando é o Evangelho. A maioria dos nossos problemas são causas atuais das aflições. Porque Deus é misericordioso, Ele já divide em várias parcelas, né? Várias prestações. Né? Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, o que a alma leva consigo deste mundo? É aí que começa o imbróglio. Afinal, vocês sabem que tem gente que morre até com carro, né? Vocês souberam dessa história do homem que mandou enterrar o carro junto com ele, né? O pessoal fica naquele desespero. E aí tem um pouco da cultura egípcia, quando a gente olha para a morte lá na cultura antiga, né? Essa ideia de botar toda aquela parafernália para o morto, a gente ainda ainda conserva essa ideia de que eu preciso de coisas. E olha o que os espíritos falam aqui, o que a gente leva? Aí que começa. Uma lembrança cheia de doçura ou de amargor. Quando a gente vai pegar o céu e o inferno, é maravilhoso o céu e o inferno. Ali não tem como a gente duvidar.
é um livro que retrata fielmente, com detalhes, o que acontece com a alma depois que ela morre. Você tem espíritos felizes, começa lá no Sansão, aí tem os sofredores, tem os espíritos em provas e expiações, tem os espíritos de criminosos. Esse é tenso, esse é bem tenso. Dona Ivone Pereira traz muitas informações, né, da literatura que fala dos espíritos criminosos. Então vamos lá. O que a gente vai levar daqui? Nós vamos levar daqui aquilo que reflete a forma como a gente pensa e sente. O que é consciência? Consciência é o reflexo daquilo que eu penso e sinto. Eu não penso neutro. Eu penso e sinto alguma coisa. Ah, não senti nada, senti nervoso. Nervoso não é sentimento. Nervoso não é sentimento. A gente tem uma dificuldade de identificar o que a gente sente. Isso é fundamental na hora de morrer. Isso é fundamental. É fundamental aqui e é fundamental lá. Porque na hora que eu saio com toda a perturbação espiritual, que é um capítulo que a gente não vai falar hoje, acho que é o próximo, e essa perturbação ela é natural porque a gente está num estado vibratório completamente diferente do estado vibratório do mundo espiritual. Então, se o corpo é mais jovem, obviamente os laços estão mais o quê? Mais firmes, a dificuldade vai ser maior. Quanto mais idoso, em tese, né, pela organização física, mais frouxos, dependendo da situação, os laços estão. Mas não significa que mesmo sendo idoso, o espírito não está pegado à matéria. André Luiz, aqui no Obreiros, eu trouxe 2 casos para a gente ver. No Obreiros ele fala de vários casos, e é muito interessante como é que alguns, apesar do conhecimento espiritual, fica com medo na hora que vai fazer a passagem, porque é bem... Eu tenho certeza que todos nós aqui, o dia que chegar, a gente vai sem passar vergonha, não vai, gente? Quando chegar o momento da morte. Ninguém aqui vai gritar, né? Todo mundo vai ficar tranquilo, né? Ela pode chegar, é agora? Sim, senhora, estou pronta. Vai ser assim, deixou tudo pronto, né? Ela vai chegar tranquilamente, a gente vai se entregar serenamente. Vai ser assim? Não, né? Não, né? Até o Chico ficou apavorado na hora de morrer no avião, imagina a gente, não é não? Então a gente começa a entender que esse amargor vai depender da visão de mundo que eu tenho e que reflete o meu comportamento, reflete as minhas ações, reflete os meus relacionamentos. Porque tem gente que acha que vai chegar no mundo espiritual, vai tocar uma trombeta, ou vai aparecer. Não é assim, gente. Ai, será que eu vou para o inferno? Não, a primeira coisa que a gente vai perceber é o reflexo da consciência. Para observar quais são as nossas intenções hoje nas nossas ações. Não precisa ficar com medo, né? É só a gente parar e pensar. Quando eu realizo as coisas, eu realizo com amor? Eu sou uma pessoa verdadeira? Eu sou uma pessoa que procuro fazer o meu melhor? Eu sou uma pessoa que na hora de ajudar o outro, eu ajudo porque aquilo sai realmente do meu coração? Ou eu ajudo para aparentar que eu sou boa? Como é que é? Porque a gente pode até enganar uns aos outros, mas a Deus não dá, porque Ele está fazendo a leitura consciencial. E a gente também vai fazer essa leitura. Não tem como a gente dar um jeitinho. Não existe jeitinho no Espiritismo. Ou eu estou me posicionando dentro da lei de Deus, ou eu estou fora. Não tem um meio do caminho no sentido de em cima do muro. Ah, é só um pouquinho. Não, só um pouquinho não. Ou você realmente está buscando fazer o melhor. Obviamente que ninguém aqui é perfeito, vai fazer de uma hora para outra. Mas a intenção é fundamental na hora de morrer. Porque essas intenções, elas vão, obviamente, serem lidas pelo tribunal da nossa própria consciência. Por que o espírito, no momento da morte, isso é muito comum, tá lá, aí chama fulano, não é? Chama fulano que eu quero falar com fulano, não tem umas coisas assim? Chama fulano. Por que chama fulano? Porque passou a vida inteira degladiando com fulano. Aí chegou na hora de morrer, aí se começou a sentir que alguma coisa mudou. Chama fulano que eu quero me retratar com fulano. Olha que interessante que tem no momento da morte. O espírito, ele vai sentindo, porque a gente tem aí no nosso perispírito um prazo de validade, nunca ninguém viu, mas tá, tem uma etiqueta aí, tantos anos. Pode ter moratória, pode não ter, vai depender. E na hora que a gente vai sair dessa vida, a gente para pensar assim, nossa, como tudo se relativiza. Tudo que eu fiz questão a vida inteira, que eram pueris, eram bobagens, que na hora de morrer não vai servir para nada, não é? Não vai servir para nada. Mas a gente fez tanta questão, né? A gente brigou por tanta coisa inútil, a gente fez tanta coisa que não deveria e não era necessário, e aí a gente vai trazer uma lembrança cheia de amargor.
quando a gente vai lá para o livro Céu e Inferno, a gente vai observar. Aí ele diz aqui, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Vamos parar nessa frase aqui. Qual o uso que eu tenho feito da minha vida? Eu olho para a minha vida e eu fico satisfeita com o esforço que eu tenho feito, com a maneira como eu penso. Eu olho para a minha vida e falo assim, não, a minha vida está terrível, não é assim que tem que estar. Eu olho para a minha vida como responsável pela vida que eu tenho, aí já mudou. Porque eu tenho que olhar para a minha vida como espírito responsável por tudo que eu faço. Só que a gente, aí eu vou pegar André Luiz de novo. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele tem um capítulo que se chama Predisposições Mórbidas. É um capítulo que ele fala sobre a construção de algo que ele chama de zona de remorso na nossa consciência. Porque o patrimônio maior na hora de morrer é o quê? É a consciência. É o uso que a gente fez desse potencial que está na consciência. Então, nesse capítulo, André Luiz explica que o espírito, por conta de várias vidas, a gente desenvolve uma coisa que é sentimento de culpa. Espírito adora isso. Adora, né? A gente gosta dessa, não gosta? A gente gosta de neurose, não gosta, gente? A gente adora neurose. Se não tiver neurose, não tá bom. A gente fica assim, vai acontecer alguma coisa, tem certeza, está muito calmo. Vai acontecer alguma coisa. Porque a gente não se acostuma com felicidade e paz. Esse é o nosso problema na hora de morrer. A gente se acostuma tanto com o sofrimento, a gente já espera o ruim, aí depois quer que o mentor se aproxime. Como o Senhor Jesus? Não dá. Ele quer um canal ali para puxar uma positividade, puxar um sentimento de ânimo. Você está assim, não, mas eu vou sofrer porque eu tenho que sofrer. Isso aí não é agradável a Deus. Então, o que André Luiz fala lá no Zona de Remorso? A zona de remorso, ela cria uma psicosfera, que é o campo que eu crio em volta de mim. Que, obviamente, expande do meu pensamento e do meu sentimento. Eu tenho um campo magnético em volta de mim que expressa quem eu sou. E é esse campo que é lido pelo outro. Tanto o encarnado quanto o desencarnado. Lê sem saber, né? Cheguei perto, não gostei. Cheguei, ai, gostei. Né? Por quê? Porque já sente ali uma conexão. A gente não está vendo isso. Mas isso está acontecendo. Matéria em movimento. A vida que eu tenho vivido, ela reflete essa minha psicosfera. E aí eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ver o lado bom das coisas, não é criar um otimismo ingênuo. Não é isso, porque tem muita gente que confunde também. Não é um otimismo ingênuo, vai ficar tudo bem, o mundo está despencando, a gente está dizendo. Não é assim, mas é a gente ter a disposição da mudança. Por que a gente está encarnado? E por que a gente volta para o mundo espiritual? Porque a gente é aluno. Vai voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente chegue à consciência plena. A gente precisa entender que a gente está numa escola. E a gente está numa escola para aprender moralidade, principalmente. Intelectualidade também, claro, mas principalmente moralidade. Eu não aprendo a ter paciência com uma pessoa sempre fazendo tudo que eu quero para mim. Aprendo? Não. Eu aprendo paciência na hora que eu estou na fila do banco e o sistema cai na minha vez. Aí eu aprendo paciência. E eu estou com pressa. E não pode xingar não, né? Nem mentalmente, que a gente fica assim, Senhor Jesus, muito obrigada pela prova. Estou treinando a minha paciência. A gente treina a paciência com aquele chefe abusivo, que manda a gente fazer 15 vezes o mesmo trabalho. Aí pega o teu relatório e fala assim, corrija essa vírgula aqui, não tá bom não. Tudo errado, escreve de novo. Respira fundo, pensa em Jesus. Porque na hora que pensa em Jesus, já dá aquele bloqueio. Aí a gente já se assunta dentro do corpo. Então assim, a gente treina a paciência. Quando aquela pessoa pergunta pra gente 10 vezes a mesma coisa, e a gente tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Mas eu já te falei isso. Não, mas aí pergunta de novo. A gente treina a paciência no trânsito. Aquela pessoa que fecha a gente. Não, mas a gente bate no carro dela, porque ela fechou. Eu vou piorar mais um pouquinho. Aí a gente bate. E ela já vem, né? Aí você... Assim que a gente treina a paciência. A gente não treina paciência com todo mundo. Não, vamos fazer tudo que a Bianca quer. Sim, senhora, vossa majestade. Não, a gente treina a paciência na dificuldade. Né? Como diz o meu pai, é fácil ser monge no Tibete. Vai ser monge na Avenida Rio Branco, meio-dia, com um sol de 42 graus, andando todo engravatado e tudo bem. Né?
Então, na realidade, a gente tem que parar e refletir que tudo que a gente reclama é o que a gente precisa para, na hora da passagem, passar sem amargor. Vamos rever qual é a nossa posição de alunos. Por que que isso está acontecendo comigo? A resposta sempre é, para eu sofrer, porque eu taquei pedra na cruz, porque com certeza na outra encarnação. Isso é uma bobagem. Isso está acontecendo comigo porque eu tenho que aprender alguma coisa que eu ainda não percebi o que é. Não é para eu fazer o que eu estou fazendo, porque se eu estou sofrendo é porque eu não estou aprendendo. O sofrimento é para que eu saia dele. Leon Denis fala isso lá no Problema do Ser Destino da Dor. É para eu movimentar ferramentas da alma para que eu consiga. Aí, quando uma coisa boa acontece, a gente não se acha merecedor, porque a gente quer ficar na culpa. Vamos voltar lá para André Luiz. Culpa é orgulho. Sabe quem falou isso? Não é Bianca Cirilo, eu sou só o médium ventríloco. Só o papagaio. Né? Na realidade, a gente brinca, né, que o médium de divulgação é o linguarudo. Né? Quem falou isso foi Emmanuel. Emmanuel diz pra gente que culpa é orgulho. Sabe por que é orgulho? Eu fiquei um pouco chateada com ele quando ele falou isso, né? Mas sabe por que é orgulho? Porque é aquela coisa assim, eu não posso errar. Quem falou que a gente não pode errar? A gente é Deus, Jesus, a gente vai errar. Não tem que se acomodar no erro, mas a gente não pode se surpreender. Ai, eu não posso errar. Vocês conhecem aquelas pessoas perfeccionistas? Que rasga a folha 20 vezes porque escreveu, aí não ficou bom, aí não pode rabiscar? Já pensaram em alguém, tem certeza. Nunca é a gente aqui, né? Aí rasga a folha e fica assim, não, tá horrível. Vou fazer tudo de novo. Não, tá bom. Faz 500 vezes, porque tem que estar tudo certo. Aquele pessoal que estica o lençol, vocês conhecem aquele pessoal? Estica tudo. Né? Mede, eu conheço gente que mede, é tensa, é mais grave, aí já é psiquiatria. Então vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixou na Terra. Futilidade. Nós estamos num mundo fútil, com certeza. O problema não é a internet. O problema também não são as redes sociais. O problema é a forma como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá como progresso material. Porque a gente precisa das redes sociais para divulgar trabalhos, para promover o bem. Mas a gente transforma a rede social na nossa segunda casa. Aliás, a gente obstrui a consciência e fica ali refém da futilidade. Refém da futilidade. Refém da futilidade. Porque é mais difícil a gente parar e pensar, não, vou ler um livro. Vocês conhecem aquela pessoa da crise dos 10 minutos porque esqueceu o celular em casa? Já assistiram alguém assim? Eu já assisti. Esqueci meu celular. Gente, parece que o mundo acabou. Parece que a pessoa vai infartar na sua frente. Você acha que alguma coisa... a minha vida está toda ali. Então tá errado. Porque se você botou a sua vida toda num aparelho desse tamanho, quando você morrer, você tem que levar um celular. Porque você tem que levar a sua vida para a morte. Então leva o celular. Então, na realidade, a gente tem que parar e pensar o que é fútil. Que notícias chegam para mim que passam pelo crivo da minha consciência? Não, isso vale a pena. Isso realmente me acrescenta. Mas não, a gente fica preocupado com aquilo que a gente não controla. É mais interessante. Existe uma filosofia que é chamada filosofia estoica. É uma filosofia antiga, muito antiga, que traz assim alguns representantes, Epicteto, né, vários, Marco Aurélio, que era o imperador, muito interessante. E essa filosofia diz o seguinte, resumidamente, né, diz várias coisas, vou pegar só um fragmento. Uma das causas do sofrimento humano é que o homem quer controlar aquilo que não lhe cabe. E ele passa muitas vezes, horas do dia, se preocupando com aquilo que não depende dele. Eu acho isso de uma sabedoria, assim, ímpar. Quando a gente está na futilidade, a gente está muitas vezes se preocupando com coisas que não dependem de nós. A gente usa a rede social para agredir o outro, a gente usa a rede social para se colocar como oponente de uma posição religiosa, política, seja ela qual for. A gente perde tempo tentando convencer ao outro de que nós temos a razão. Isso a gente perde tempo evolutivo. Aí na hora de morrer, quer encontrar o quê do outro lado? Vai encontrar o reflexo. Vamos voltar para o nosso lar, o Otávio. O Otávio era um grande médium, que tinha uma mediunidade incrível. Quando ele se aproximou
Não era o Vicente, não, esqueci o nome do outro agora. Aquele que morreu depois, agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim, quando ele chegou na casa espírita desse outro, ele queria ser um médium que reconhecido, porque ele era muito fantástico. Isso não aconteceu, né? Ele queria sim ter um momento ali de holofote. Quando ele desencarna, ele coloca a culpa em todo mundo. Ah, mas isso aconteceu por culpa de fulano, isso aconteceu por culpa... E aí ele fica na sombra. Por quê? Porque esse é o problema. A diferença na hora da gente desencarnar é o quanto eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz. Como é que a gente afere a maturidade de uma pessoa? Sabe como é que a gente afere psicologicamente a maturidade de uma pessoa? Tem duas coisas importantíssimas para aferir a maturidade de uma pessoa. Uma é a capacidade de adiar a satisfação. Quem falou isso não fui eu, não. É um livro da Ângela Maria La Salabata, que a Joana de Ângeles cita esse livro, Maturidade Psicológica. A pessoa adia a satisfação. Criança não adia, né? Mamãe, eu quero esse doce agora. Aí fica, é igual o gato pedindo comida. Tenho dois lá em casa. Acabaram de comer, fica lá, miando de novo, né? Porque não tem maturidade, não sabe adiar a satisfação. A gente afere se a gente está mais criança ou mais adulto, se a gente fica batendo pé porque não conseguiu, porque quer agora. Ah, não quero mais não, né? Tem que ser naquele momento. Não tem, já pensaram em alguém, tem certeza. Não quero mais não, né? E qual é o outro aspecto para aferir maturidade? A capacidade de assumir responsabilidade. Sabe aquela frase, não fui eu? Na empresa tem a beça, né? Não fui, não fui eu, não. Foi quem então, ser humano? Você estava aí, né? Você é o responsável pelo setor, foi quem então? O espírito que veio aqui fez alguma coisa? Então, assim, são coisas para a gente parar para pensar. Aí, o que os espíritos, o que Kardec pergunta, né? O que acontece, o que se deve pensar da opinião das pessoas que falam que quando a gente morre, a gente volta para o todo universal? Isso aqui é um alerta para a doutrina panteísta até, né? Que é uma doutrina contrária à doutrina espírita. A doutrina panteísta, ela prega que Deus seria feito de várias partes e a gente volta para essa mistura. Estou resumindo. Volta para essa mistura, como se Deus não fosse uma individualidade, nós também não. E essa doutrina, obviamente, é uma doutrina falsa, né? E quando os espíritos falam aqui que voltar para o todo é no sentido de um conjunto. Nós vamos, obviamente, encontrar os afins. Encontrar os afins. E a gente vai, obviamente, participar de reuniões, de conversas, de situações que refletem o nosso nível evolutivo. Lembrando que evoluir é praticar a lei de Deus. Não tem outra definição. Evoluir é colocar em prática a lei de Deus. É o desenvolvimento da nossa moralidade, obviamente com a inteligência. Esperávamos que uma pessoa, quanto mais inteligente fosse, mais seria capaz de usar a moralidade, mas isso não acontece, né? Então vamos lá. Aí ele diz aqui, né, que prova podemos ter da individualidade. Aí ele fala das comunicações. Como é que a gente conserva a individualidade? Pelo perispírito. E qual é a prova de que a alma conserva a sua individualidade? As comunicações espíritas, né? Chico Xavier tem relatos maravilhosos de mães que perderam os filhos e a mãe chora, se emociona porque o filho traz informações que são apenas ditas se só a mãe e o filho conhecem. Enfim, não tem como burlar. Não tem como burlar. A doutrina espírita, lembrando, ela tem 3 alicerces muito fortes. Ela tem o alicerce científico, religioso e filosófico. E essas 3 coisas precisam estar juntas para dar sentido à doutrina espírita. A gente não pode priorizar um ou outro. Temos que desenvolver a nossa fé raciocinada. A exemplo do nosso querido Kardec, que nos traz com muito amor e com muita propriedade, num momento histórico onde fé e ciência se opunham, se excluíam. Dava confusão. Galileu ficou no sanhaço lá, né? Lá no início, quando ele foi falar, questionar com a ciência, questionar a igreja, não deu certo, porque a igreja se achava dona da verdade científica. E quando ele começa, ali é um marco, Galileu é um marco, porque ele começa a trazer essa coragem de enfrentar um pensamento que era muito rígido, abriu uma porta enorme até chegar a Kardec e todos que vieram depois dele, né? No próprio Renascimento a gente vai ver isso também com muito, apesar de todo um contexto para negar Deus, né? Naquele contexto do Renascimento, que o homem se coloca como centro, então Deus fica assim, esporádico.
né? Quantas vezes nós lidamos com Deus de uma forma esporádica? A gente só pensa nele quando está na situação difícil. Deus não é esporádico. Deus é permanente. Esporádico é a vida material. A vida espiritual ela não pode ser esporádica. A gente tem que estar na Terra, lembrando, obviamente, né, tendo todas as atividades que sejam saudáveis aqui, mas lembrando que a gente está aqui numa escola. A gente não vai para a escola para comer merenda. A gente pode comer merenda também, mas não é só para isso, né? Então vamos lá. Aí diz aqui, ó, em que sentido se deve entender a vida eterna? Os espíritos colocam, é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. E quantas vezes a gente inverte? Aí na hora de morrer, fica assim, meus bens, minha herança, fulano vai me roubar, não é assim? Não tem espírito desesperado? Fulano não esperou nem eu esfriar, já está lá vendo o testamento, desesperado, querendo pegar tudo. Ou às vezes até tira a vida do outro aqui, né? Para já pensando para ele ir embora rápido para tomar os bens dele. Então assim, o que os espíritos estão falando aqui para a gente? A vida transitória é a do corpo. Vamos nos perguntar. A minha vida corporal, eu lido com ela como se ela fosse transitória? Ou eu fico muito preocupada com a matéria? Ninguém está falando que a gente não tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que tratar bem o nosso corpo, a gente tem que gostar daquilo que a gente está vendo, a gente tem que melhorar, não tem nenhum problema nisso. Claro que não, né? Ninguém tem que ficar igual um frangalho se arrastando, não é isso. Mas será que a gente valoriza demais? Por que eu digo isso? Porque a gente está vivendo na nossa sociedade um problema muito sério que psicologicamente está atrapalhando muitas pessoas, principalmente os jovens, que é a tal da comparação. A comparação hoje é a nossa grande doença social. A gente usa as redes sociais para produzir inveja no outro, né? Olha para onde eu fui, aí você posta que você comeu aqui, que você saiu, E também a questão do quanto você é popular. Então a comparação, olha lá, fulana, pois é, eu já estou com a mesma idade, mas não estou assim. Aí a gente começa a perder o mais lindo que tem na lei de Deus, que é a nossa unicidade. Deus pegou a forma, jogou fora, fez esse espírito página. Não tem igual, não tem nada igual. Nada. É único. Aquela individualidade, o que tem igual são as leis, são obviamente os desafios, né? A organização física, claro, né? Todo mundo tem o corpo físico. Agora, a questão toda é a tal da comparação. E isso atrapalha porque a gente fica vivendo o transitório como se fosse permanente. Aí perde um tempo enorme com aquilo gera um sofrimento e fica pegado. Poxa, fulano falou isso de mim na rede social, fulano não sei o quê. Pra quê? Aí na hora de morrer, chama fulano. Porque a consciência está pesada e fica com medo, porque já está vendo assim os obsessores rondando, né? Porque deve ser um negócio, para quem vê, deve ser desesperador, né? Ainda bem que eu não sou médium vidente, então nem sei o que vai acontecer lá. Mas assim, não faço uma ideia, né? Mas a gente olhar assim, né? E aí tem aquelas pessoas que falam, já comecei a ver fulano que morreu. Aí fica assim, ai meu Deus, está indo. Que aí começa a aparecer fulano, fazendo a passagem. Quando a gente vai ver nosso lar, como é essa separação que a gente vai falar agora? É assim, vem, tchau. Não. Como é que a gente nasce? Tem que ter todo um aparato para a gente nascer, não é? Ah, não, de qualquer jeito. Não, tem que ter o médico, tem que ter as pessoas para assistir. Quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente renasce lá, que é lá que a gente nasce, né? Aqui a gente não nasce, não. A gente nasce lá. Na verdade, o que é morte é nascimento. Ou renascimento. Se a gente parar para pensar, né, gente? Voltar à pátria espiritual é o verdadeiro nascimento, porque a gente volta para a nossa origem. Aqui não. Aqui é um aprisionamento. O corpo é um abafador. Para você superar o corpo, imagina volitar, gente, que deve ser bom demais aquilo, né? Você não precisa pegar ônibus, não precisa pegar carro. Pensei, estou lá em Paris. Pensei, não é que legal? Pensei, estou não sei aonde, não é? Ou seja, obviamente que depende da evolução espiritual. Não precisar pagar conta. Lembrei de nosso lar, um dos espíritos falou assim, pois é, aqui a gente não paga conta, aqui a gente não... Pois é, olha que máximo.
Aqui a gente fica pagando conta mentalmente, vai dormir e fica assim, tem boleto tal, né? Lá não paga conta, lá não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Olha que coisa maravilhosa, não tem essa guerra de dinheiro. A gente vai trabalhar pelo bem, pelo amor. Então lá que é o nascimento. Então ele diz aqui, como é que é essa separação? Será que dói? Eu sei que todo mundo fica assim, não, eu quero morrer dormindo. Ai, gente, como se fosse assim, né? Todo mundo quer morrer dormindo, não quer sentir nada. Todo mundo quer morrer igual o Chico Xavier, né? Heitor, lá tranquilinho, né? Num momento assim social de muita alegria, que ele falou que ele queria, né? Que fosse um momento de alegria, que o Brasil ganhava a Copa e Chico estava lá, ó, tranquilamente indo. Tem que merecer para morrer igual o Chico. Tem que fazer o que Chico fez, né? Tem que ter essa disposição moral, obviamente, né? Sem agredir nossa evolução, é um exemplo para gente. Que a gente vai conquistar um dia, sem dúvida, vamos chegar a esse nível de consciência. E não sou eu que estou falando isso, não. Jesus que falou isso. Vós sois deuses. Isso é dito pelo Mestre. Nós vamos chegar a esse momento. Mas será que eu me comporto como uma aluna do Cristo? Se a gente para pensar, eu sou uma aluna do Cristo, muda alguma coisa? Acho que muda tudo, né, gente? Muda tudo. Aluno do Cristo nos traz um senso de responsabilidade, de compromisso, de seriedade, que temos que parar para refletir. Aí ele diz aqui, ó, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Aí os espíritos falam que não, olha a palavra, não vamos usar a letra literal, vamos analisar, né? Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Veja bem, a alma disso não participa, mas os espíritos estão falando genericamente, mas depois eles explicam, vai depender da evolução. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao término do seu exílio. Porém, quando a gente vai lá no céu e inferno, o que acontece lá com o suicida? Ele sente como se os vermes estivessem comendo o corpo, mas ele não tem mais corpo, ele tem o quê? Perispírito. Por que ele sente? O verme está andando no perispírito dele? Não. Mas é a conexão, o pensamento. A neurociência explica uma coisa sensacional para a gente. Diz o seguinte, o cérebro, o nosso cérebro humano, ele não distingue realidade de fantasia. Em que sentido? Se eu pedir para que vocês pensem num limão agora, e insistir com isso, daqui a pouco vocês estão salivando. Por quê? Isso se chama neuroplasticidade. Um conhecimento, a partir da década de 30, mais ou menos, eles começaram a pesquisar sobre isso, rompendo com uma visão cartesiana do cérebro, que nada tinha a ver com nada. Hoje, a neurociência comprova que o nosso cérebro sofre o impacto do meio externo, do ambiente. Para eles, se eu estiver chupando um limão ou pensando no limão, ele vai produzir reações neurobioquímicas similares e algumas até iguais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Porque a gente é impactado pela imagem e aquilo fica no nosso subconsciente. As imagens de violência, elas demoram anos para serem decodificadas e digeridas no nosso cérebro, dado o impacto que aquilo causa. E a gente liga os meios de comunicação e nós somos invadidos por notícias violentas. Para que você vai ver? Eu tenho que estar informado. Será? É uma informação tão descartável que é melhor nem saber. Assim, essa não é uma visão doutrinária, é minha opinião como espírita. Para que você vai ver uma notícia que não vai te acrescentar nada espiritualmente, que vai produzir no teu cérebro um monte de confusão, impacto, sobressalto? Então, olha só, depende do que a gente vai sentir, depende da maneira como a gente faz essa leitura de realidade. O nosso cérebro, ele reflete a forma como o espírito pensa, ele é o comandante do corpo físico. Então, se eu fico ali, vai dar tudo errado mesmo. Sempre deu comigo. E nesse setor na minha vida, não, sempre dá errado, dá errado. Você cria determinismo, aí você cria um magnetismo. Porque eu tinha que passar por isso. Quem falou que você tinha que passar por isso? A gente sabe, segundo Joana de Ângeles, que no nosso perispírito tem várias doenças em potencial. E nem todas se
manifestam. Por quê? O espírito está vibrando numa outra faixa. Inclusive, a neurociência está produzindo vários experimentos de cura de pessoas que tinham problemas motores, até pessoas cegas, em alguns casos, estão voltando a enxergar a partir de uma atividade cerebral, de neurônio periférico. É um negócio muito técnico que não vale a pena a gente falar aqui, mas através de toda uma evolução da ciência, trazendo claramente a solidariedade da lei de Deus. Nós temos bilhões de neurônios dentro de nós. Se faltou aqui, eles migram. São periféricos através de ativação e vão produzindo curas maravilhosas. Mas o espírito, eu vi uma foto do cérebro feliz. Gente, é lindo demais. O cérebro fica azulado. Me arrepiei agora. Começou, né? Aquele azul fica azulado. A gente pode perder neurônio por estresse. Perder neurônio por estresse. O estresse, ele fica bombardeando o cérebro. Sabe um computador ligado? Não desliga? Não entra na tela de descanso? Aí você vai dormir e não descansa. Já passaram por isso? Parece que eu não dormi. Deitei lá, desencarnei e reencarnei, né? Não descansei nada. Por quê? Porque a pessoa está pilhada no 220. Está pensando naquilo que não tem nenhum poder de mudança, em vez de estar pensando numa coisa que vai... Não vamos perder tempo, a gente tem essa encarnação como preciosa. Não foi fácil estar aqui, gente. Com certeza não foi. Independentemente do que passamos em outras vidas, não foi fácil voltar. Nós passamos por lutas em outras encarnações, talvez terríveis, que a gente nem conseguiria pensar agora, para conseguir um pai e uma mãe que nos quisessem, para a gente passar por todo aquele processo que é o processo da gestação, todo aquele processo de esquecer tudo, de ficar confuso, de ficar com medo, de vir de novo no escuro, não é? E a gente fica feliz com o bebezinho lá chorando no espírito, meu Deus, voltei, né? E na realidade, a gente chega aqui e despreza o nosso tempo. Não tem nada mais valioso do que o nosso tempo para a gente evoluir. Não existe. O que a gente tem de mais valioso nessa vida senão o nosso tempo? Para a gente poder construir novas coisas. E a gente perde um tempo enorme, amargurado, cultivando mágoa, acumulando mágoa. Para quê? A gente vai ter que se perdoar uma hora ou outra. Quanto mais rápido, melhor. Porque é da lei. E é 70 vezes 7. Não é uma vez só, não. Então vamos lá. Aí ele diz aqui: como se opera a separação da alma do corpo? Sendo rompidos os elos que a retinham, ela se desprende. Eu tenho que parar de falar daqui a pouco, agora que eu vi ali. Então vamos lá. A separação definitiva da alma e do corpo, na 156, pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica? Aí olha que interessante, eles falam aqui, na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há senão a vida orgânica. Isso também tem a ver com merecimento, né? Dependendo do espírito, às vezes o espírito é retirado antes do momento trágico. Lembrei de Há 2000 anos. Quem leu Há 2000 anos? A filha indiana de Lívia. Aquele momento é lindo, né, gente? Aquele momento é maravilhoso. Que ela troca de roupa, ela troca as vestes com Ana. Ana fica desesperada. Não, senhora, vamos trocar. E quando eles entram na arena, aquele monte de leão, assim, aquelas pessoas, né, naquela barbárie, acreditamos que muitos espíritos foram retirados antes do leão dar a patada ali, porque tinha um merecimento ali. Eles viam Cristo, né? A descrição de Emmanuel, quando bota Jesus no final da fila, deve ter sido uma coisa maravilhosa. E Jesus confirmando que estaria com eles, eles dando um grande testemunho. Então, assim, esse é um momento, e um momento da agonia. Às vezes a alma está tão... e ela vai se desprendendo, né? Então, assim, essa separação, ela vai depender, obviamente, de cada espírito. Segue o ritual, que é o ritual previsto na lei, mas a gente sabe que depende de cada situação, de cada necessidade. Nesse caso aqui, desse livro, acho que tem mais uns 3 minutinhos, né? Desse livro aqui, no capítulo Amigos Novos, do Obreiros da Vida Eterna, é muito bom esse livro. Amigos Novos, André Luiz traz 4 casos interessantíssimos. Depois, se vocês tiverem, ler em casa, que não vai dar tempo de eu falar. Mostrando a diferença do padrão vibratório de cada um. É do Fábio, da Adelaide, do Cavalcante, tem um outro aqui, acho que é Albina.
E ele vem explicando, né? Um estava com tuberculose, o Fábio, ele reúne os filhos, é muito bonito, ele reúne os filhos, explica para os filhos que o fato dele não aparecer mais, que os filhos nunca pensassem que a morte não existe, ele explicando, é lindíssimo. Uns, na hora que foi feito o desligamento, porque há uma intervenção do mundo espiritual, a gente vê lá em nosso lar, vai facilitando, tem aquela da melhora da morte, a família fica ali segurando, né? Não morre, não morre. Aí os espíritos dão aquela melhora para poder afastar e conseguir levar. E aí ele explica aqui, né? O Fábio, por exemplo, e a Adelaide, que era uma senhora que cuidava de crianças num espaço espírita, de crianças que eram órfãs, ela teve facilidade para sair. O Fábio também teve facilidade para se entregar. Já os outros, apesar de terem um conhecimento, acho que foi o Cavalcante, começou a ficar com medo. E o medo começou a atrapalhar a intervenção dos espíritos, querendo levar, e ele naquele desespero com medo. Então, assim, vamos lembrar que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Os nossos amigos espirituais vão visitar a nossa casa, vão visitar a casa espírita, vão trabalhar aqui, claro. E a gente precisa estar sempre com uma sintonia melhor. Aí eu já vou acabar. Aí ele diz aqui, ó. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para onde vai retornar. Frequentemente, a alma sente quebrarem-se os elos que aprendem ao corpo, lembrando sempre que depende da evolução de cada espírito. Faz, então, todos os esforços para rompê-los inteiramente. O natural é que o espírito vá, né? Ele está percebendo que ele precisa ir, ele vai se desligando. Agora, como nós falamos, dependendo do apego que ele tem à matéria, isso vai ser mais ou menos fácil. E aí, para terminar, aqui, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Qual deve ser o sentimento que a gente tem na hora que a gente chegou lá, hein? Olha o que os espíritos falam. Depende, se fizeste o mal, o desejo de praticá-lo no primeiro momento, mas se sentirás envergonhado de tê-lo feito, e para o justo é bem diferente, ele fica como que aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar que vai, obviamente, condená-lo. O espírito não fica bonzinho, nem fica malzinho porque morreu. Ah, fulano morreu, era tão bom. Todo mundo que morre fica bom, já repararam? Deixa eu falar isso. Fulano era tão bom. Às vezes é uma hipocrisia danada, a gente está falando que era bom nada, é só para ficar bem ali, né? Fulano era terrível. E a gente não se confessa, mas fica assim, graças a Deus foi. Né? A gente, vamos falar a verdade, né? Ou então fica assim, poxa, fulano era tão bom, por que morreu? Ué, gente boa pode morrer. Como se morrer fosse uma condenação. Olha, que coisa interessante. Morrer não é uma condenação, né? É você voltar para o mundo, que é o seu mundo verdadeiro. Aí no final ele diz aqui, o espírito reencontra aqueles que conheceu na Terra, sim, conforme a afeição que se dedicam mutuamente. Frequentemente eles vêm recebê-lo, né? Aquilo que a gente falou. Tá vendo fulano que morreu? Ó, já é um sinal. Tá chegando, já vai se desligando, vai agradecendo ao corpo. Lembrei de seu altivo, para a gente terminar. Uma vez seu altivo contou pra gente que ele foi a um enterro e aí já tinha acabado tudo. Aí ele viu uma senhora ajoelhada assim, a senhora que morreu, né? Ajoelhada assim na cova, e ele ficou preocupado. Ele falou assim, será que ela está com dificuldade para ir? E ele se aproximou dela e falou, minha irmã, já acabou. Você pode ir em paz, né? Aí ela falou assim, não, eu estou agradecendo o meu corpo. Eu achei tão, assim, aquilo me marcou quando ele falou isso. Eu falei assim, gente, vamos agradecer o nosso corpo agora. Melhorando a nossa alimentação, melhorando os nossos pensamentos, dando a ele o sono reparador, se desligando das redes sociais, fica com aquilo na hora de dormir, atrapalha. Trabalhando dentro da lei de conservação para que a gente já possa agradecer o corpo agora, porque bendito seja esse corpo que Deus nos deu, para que a gente pudesse mais um pouquinho limpar a nossa consciência dos nossos erros, dos nossos equívocos, lembrando que a lei de Deus é uma lei de amor. Não existe castigo na lei de Deus. Deus é misericordioso. Nós vamos vir quantas vezes forem necessárias e seremos amparados quantas vezes forem necessárias para que a gente possa dar um grande salto, que é vencer a nós mesmos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui com a reflexão, como alunos que somos, para a nossa melhora espiritual. Muita paz.
Obrigada, Bianca. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso médico das almas. Pedimos à espiritualidade amiga que nesse momento, através dos nossos médiuns, possamos doar com amor os fluidos tão necessários ao refazimento de cada um de nós. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, Dr. Herman, Antônio de Aquino, te pedimos, Senhor, a permissão para darmos início ao trabalho dos passos. Graças a Deus. Continuidade ao estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, os falsos profetas da erraticidade. Conforme nossa irmã Mônica já deu início ao nosso estudo, onde falam que os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, mas também entre os desencarnados, entre os espíritos orgulhosos, que, disfarçados de falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião para retardar a evolução da nossa civilização humana. E para facilitar, melhor fascinar esses médiuns, esses espíritos tentam iludir e se utilizam de nomes importantes espíritos importantes, para poder fazer com que esses médiuns sejam enganados, iludidos. Mas Kardec também nos afirma que existem meios para reconhecer esses falsos profetas, esses espíritos mentirosos. Ele nos fala que, utilizando principalmente da razão e do bom senso, pilares que sustentam a nossa fé raciocinada, podemos, juntamente com o estudo das obras, diferenciar essas mensagens desses falsos profetas. Kardec ainda nos diz que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é revelada instantaneamente, comunicada a todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não somente a um grupo ou a outro, com exclusão dos outros. Então, concluindo o raciocínio, Kardec nos fala que temos que submeter todas as comunicações dos espíritos sempre à nossa razão e ao bom senso, juntamente com o nosso estudo, que é fácil rejeitar o absurdo e o erro. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Obrigado, Senhor, por termos chegado à tua casa, escutado os teus ensinamentos, os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Kardec no Livro dos Espíritos, e que possamos, Senhor, nos lembrar desses ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Agradecidos por estarmos aqui mais uma vez, essa casa de amor que nos recebe, esses espíritos que aqui trabalham incessantemente, nos recebendo, encarnados e desencarnados, para que possamos evoluir. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos coragem, para que possamos continuar o trabalho na tua seara. Fortalece e ampara
a direção do mundo, do plano físico, ao Newton, a Dilane, a todos nós, trabalhadores dessa casa, e a todos os irmãos que aqui chegam. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegando, Senhor, possamos levar essas vibrações de paz e de amor. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo e a todos esses espíritos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Agradecemos a Kardec, a Jesus e pedimos a Deus nosso Pai a permissão para darmos por encerrado os estudos do Livro dos Espíritos e os trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.